Meus amigos, o tema que abordaremos a partir desse momento diz respeito ao imperativo do fim do complexo industrial militar e da economia de guerra no mundo. O que pretendemos apresentar é quando e como o complexo industrial militar e a economia de guerra nasceram e se estruturaram nas grandes potências capitalistas e demonstrar a necessidade imperiosa de que ambos sejam levados ao fim no mundo para que a paz mundial possa existir. Essa é a tese que pretendemos demonstrar. Após muita pesquisa que realizamos para identificar as causas e os fatores determinantes das guerras ao longo da história, na era contemporânea, chegamos à conclusão de que, sem o fim do complexo industrial militar e da economia de guerra, passou a ser adotada a partir da Segunda Guerra Mundial, sobretudo nos Estados Unidos, sem o fim do complexo industrial militar e da economia de guerra no mundo, muito dificilmente conquistaremos a paz no mundo. Na atualidade, antes de entrar na essência dessa questão do complexo industrial militar e da economia de guerra, é oportuno fazer algumas considerações de natureza econômica, do ponto de vista macroeconômico. No cálculo do PIB, do Produto Interno Bruto, são efetuadas medidas da produção na indústria, na agropecuária, no setor de serviços, do consumo das famílias, do gasto do governo, do investimento das empresas e da balança comercial. Então, tem uma forma de cálculo do PIB que representa a soma do consumo privado. Para calcular o PIB, é preciso calcular o consumo privado, os investimentos totais realizados, o gasto do governo, além da receita com exportações subtraído dos gastos com importações. Uma economia entra em recessão quando há uma queda no consumo privado e nos investimentos totais realizados. Se nós temos uma equação em que o PIB representa a soma do consumo privado, dos investimentos realizados, do gasto do governo, além da receita de exportações deduzida dos gastos com importações, se há uma queda no consumo privado e nos investimentos realizados, Keynes, o grande economista Keynes, sugeriu que em época de recessão e depressão, os gastos do governo deveriam aumentar. Ou seja, se há uma queda no consumo e no investimento, o gasto do governo deveria aumentar para compensar a queda no consumo e nos investimentos da economia, para manter o pleno emprego. Essa foi a tese defendida por Keynes e que foi amplamente adotado o modelo keynesiano da economia a partir da Segunda Guerra Mundial. A economia de guerra, agora nós vamos falar sobre a economia de guerra e o complexo industrial militar, como eles surgiram. Bem, a economia de guerra surgiu na Alemanha nazista e nos Estados Unidos na década de 1930, do século XX, como um conjunto de práticas econômicas aplicadas com o objetivo de estabilizar a economia de um país durante um período de guerra com a expansão dos gastos públicos. Então a economia de guerra foi inaugurada pela Alemanha nazista
e pelo governo dos Estados Unidos na década de 1930. Isto acontece quando o funcionamento do sistema capitalista entra em colapso. A economia alemã entrou em colapso e a economia dos Estados Unidos entrou em colapso. A economia alemã em 1920, na década de 20, e a economia dos Estados Unidos entrou em colapso na década de 30, após a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. A partir do século XX, em um ambiente depressivo, não podendo investir seus lucros na reprodução de bens de capitais ou bens de consumo, o sistema capitalista representado por sua classe dominante buscou investir em uma nova área. Veja bem para esse detalhe. Percebendo que o investimento dos seus lucros na reprodução de bens de capitais ou bens de consumo não era suficiente para reativar a economia e, com isso, produzir os lucros desejados pelas classes dominantes capitalistas, então houve uma decisão durante esse período, década de 20, década de 30 do século 20. As classes dominantes dos países capitalistas avançados buscaram investir em uma nova área, a da produção de armamentos. Por quê? Porque a guerra contribui para aumentar a venda de armas. Serve bem para isso. A guerra contribui para aumentar a venda de armas. Promoveu o incremento da indústria, que é utilizada na fabricação de armamentos, sobretudo, e além de outros itens para atender a demanda da população. Também contribui para o incremento do comércio e dos serviços e mobilizar também a construção civil com esforço de reconstrução no pós-guerra, sobretudo no pós-guerra. Como, por exemplo, o Plano Marshall após a Segunda Guerra Mundial de reconstrução da Europa Ocidental. A guerra também, além de atender a esses objetivos, contribuiria também para eliminar os excedentes populacionais com assassinato em massa de soldados e populações civis, como ocorreu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, quando um total de 80 milhões de mortos foram registrados nessas duas grandes guerras. Portanto, a economia de guerra, baseada no incremento da produção de armamentos, com a mobilização da indústria nesse sentido, contribuiu para reativar a economia dos países que foram afetados pelas guerras. A Alemanha na década de 20, após a Primeira Guerra Mundial, e a Estados Unidos na década de 1930, após a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Uma economia de guerra opera como um sistema de produção, mobilizando e alcançando e alocando recursos para sustentar a violência. Uma economia de guerra, repito, opera como um sistema de produção, mobilizando e alocando recursos para sustentar a violência. Muitos estados nacionais, sobretudo as grandes potências, aumentam o grau de planejamento em suas economias durante as guerras. Do lado da demanda agregada, o conceito de economia de guerra tem sido associado ao conceito de keynesianismo militar, no qual o orçamento militar do governo
contribui para estabilizar ciclos e flutuações dos negócios e é usado para combater recessões e depressões, como fez Hitler na Alemanha nazista após a Primeira Guerra Mundial, quando a economia alemã se reergueu da depressão ocorrida na década de 20, e Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos, ocorrida na década de 1930, quando a economia norte-americana se reergueu na depressão resultante da crise na Bolsa de Nova York em 1929. Do lado da oferta, nós falamos aí da demanda agregada. Do lado da oferta agregada, constata-se que as guerras contribuem para acelerar o progresso tecnológico. A tal ponto, repetindo, constata-se que a guerra contribui para acelerar o progresso tecnológico, a tal ponto que uma economia fortemente fortalecida após a guerra, especialmente se não tivesse sofrido a destruição relacionada à guerra. Este foi o caso dos Estados Unidos, que não sofreu internamente a destruição em consequência da Segunda Guerra Mundial, e não foi o caso da Alemanha, onde grande parte do país foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 2/3 da Alemanha foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas introduziram novas políticas. Agora nós vamos falar sobre o que Hitler fez na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, os nazistas introduziram novas políticas que não apenas causaram a queda na taxa de desemprego na Alemanha, mas também criaram uma máquina de guerra competente. O exército alemão foi estruturado competentemente para atender os objetivos estabelecidos por Adolf Hitler. Durante um certo espaço de tempo, ela foi tão competente que ocupou praticamente todo o continente europeu, à exceção da Rússia. Mas todo o continente europeu, à exceção da Rússia, foi ocupado militarmente pelo exército da Alemanha nazista. O Terceiro Reich implementou um projeto e construiu fábricas para suprir suas forças armadas em rápida expansão. Ambas as ações, a máquina de guerra e a construção da indústria bélica, observe bem para isso, máquina de guerra com as forças armadas e a construção da indústria bélica, criaram empregos para muitos alemães que lutavam contra o colapso econômico após a Primeira Guerra Mundial. Além disso, a Alemanha explorou as economias dos países que invadiu. A mais importante delas foi, sem dúvida, a França, e sua economia altamente desenvolvida, uma das maiores da Europa. A economia francesa supriu, só para vocês terem uma ideia, supriu 11% da renda nacional da Alemanha durante a ocupação alemã da França, que cobriu 5 meses da renda total da Alemanha para a guerra. Usando extorsão e trabalho forçado, os nazistas desviaram em seu benefício grande parte da produção econômica da França. Durante os primeiros meses da ocupação nazista, o governo fantoche francês do general Pétain foi forçado a pagar uma taxa de aquartelamento de 20 milhões de marcos à Alemanha por dia, durante a ocupação alemã da França.
A própria França pagou uma taxa de aquartelamento de 20 milhões de marcos à Alemanha. Supostamente a taxa era o pagamento das forças de ocupação nazistas. Esse dinheiro foi usado para abastecer a economia de guerra nazista. Os Estados Unidos têm uma história muito complexa com a economia de guerra. Muitos exemplos. Falei da Alemanha, agora vamos falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma história muito complexa com uma economia de guerra. Muitos exemplos notáveis ocorreram durante o século XX, em que os principais conflitos dos Estados Unidos consistiram nas duas guerras mundiais. Os Estados Unidos expandiram seus poderes governamentais. Aliás, voltando à questão, houve a participação dos Estados Unidos nas duas guerras mundiais, na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã, durante o século XX. Foram as principais guerras. Além de outras guerras, no total de 102 guerras que os Estados Unidos promoveram ao longo da sua história, desde a Revolução Americana, quando os Estados Unidos se constituíram em 1776. Foram 102 guerras no currículo dos Estados Unidos. Mas no século XX, as principais guerras foram as duas guerras mundiais, a Guerra da Coreia e do Vietnã. Sem se falar, por exemplo, da invasão do Iraque, da Líbia, do Afeganistão. Houve essas participações também dos Estados Unidos durante o século XX. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos tomou uma medida muito importante, criando instituições como o War Industries Board para ajudar na produção militar. Então, isso durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos constituíram o War Industries Board para ajudar na produção militar. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos tomou medidas semelhantes ao conceder contratos de defesa, alocando recursos escassos como borracha, cobre e petróleo para usos militares e persuadiu empresas a se converterem em produção militar. Devido a essa cooperação maciça entre o governo e as entidades privadas, pode-se argumentar que as medidas econômicas adotadas antes e durante a Segunda Guerra Mundial ajudaram a formar o complexo industrial militar. Observe que 2/3 da economia americana foram integrados ao esforço de guerra ao final de 1943. E foi esta cooperação maciça entre o governo e as entidades privadas que fez com que o complexo industrial militar nascesse nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estiveram envolvidos em numerosos empreendimentos militares no Oriente Médio, como já falei, por causa do Iraque, da Líbia, do Afeganistão, e também envolvido nos conflitos com a Síria, por exemplo. Então, como eu disse, os Estados Unidos estiveram envolvidos em numerosos empreendimentos militares no Oriente Médio e na América Latina também, desde a década de 1960. Os Estados Unidos estão em estado de guerra contínuo, permanente, desde os ataques de 11 de setembro, cujo orçamento militar anual é maior do que os orçamentos militares combinados da Índia, da China, da Rússia, do Reino Unido, da Alemanha, da Arábia Saudita e da França. Então, o orçamento militar dos Estados Unidos supera amplamente o orçamento de todos esses países. A construção e expansão do complexo industrial militar norte-americano durante a Segunda Guerra Mundial se constituiu em poderoso instrumento a serviço do poder global dos Estados Unidos.
As guerras e seus senhores tornaram-se assunto permanente em matéria de política doméstica e de inserção internacional dos Estados Unidos. O lobby da indústria bélica é considerado um dos mais poderosos do país. Ele reúne membros do Congresso Nacional ligados a distritos dependentes dessa indústria, o Departamento de Defesa e os braços a ele relacionados, como o Pentágono, e empresas de grande porte, como Boeing, Lockheed Martin e Northrop Grumman, por exemplo. Desde a Segunda Guerra Mundial, os gastos militares se multiplicaram nos Estados Unidos. E impulsionados pela Guerra Fria contra a União Soviética e depois pelo 11 de setembro, nunca deixaram de crescer os orçamentos militares. A guerra tem sido utilizada pelo governo dos Estados Unidos como um esforço permanente para evitar a deterioração das condições econômicas ou crise monetária no país, com o governo promovendo a expansão de serviços e empregos nas Forças Armadas e a expansão da indústria bélica, que é a maior do mundo. Os relatórios publicados anualmente pelo CIPRE, o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, evidenciam que os Estados Unidos se mantêm como o maior responsável pelos gastos militares do mundo. No documento de 2021, ainda antes do início da guerra na Ucrânia, os norte-americanos apareciam como os que empregaram 778 bilhões de dólares nesse setor. Em segundo lugar, com diferença digna de nota, vinha a China com 252 bilhões, seguida da Índia com 72 bilhões e somente então a Rússia com 61 bilhões. Ou seja, os Estados Unidos gastam mais de 10 vezes o orçamento, gastavam até 2021, mais de 10 vezes o que a Rússia gastava com o seu orçamento militar. O papel do complexo industrial militar norte-americano ganhou relevância recentemente quando o presidente Joe Biden visitou uma instalação da Lockheed Martin, no Alabama. Trata-se da maior produtora de armas do mundo e de uma das mais importantes fornecedoras do governo dos Estados Unidos. Os contratos nos últimos anos passaram da casa dos bilhões de dólares. Além disso, a Lockheed Martin também costuma ser mencionada no contexto de discussões envolvendo o papel da OTAN no mundo, uma vez que é uma das organizações que mais incentiva sua expansão. A visita de Biden a Lockheed Martin reforçou seu pedido ao Congresso dos Estados Unidos para que acelerasse a aprovação de um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia. Vale lembrar que pouco tempo antes também a Alemanha, que está em via de rever sua posição sobre desarmamento, anunciou a compra de jatos F-35 da Lockheed Martin, o que causou um pico no preço das ações da empresa, alcançando um aumento de 43% em apenas 4 meses. Desde o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, os norte-americanos já enviaram bilhões de dólares em armas para o governo ucraniano. E o orçamento do Pentágono não deixa de crescer. Combater o inimigo externo comum, com a cara de Guerra Fria, conquistou apoio bipartidário dos Estados Unidos. Tanto o Partido Democrata quanto o Republicano apoiam essa iniciativa. Aí eu pergunto, como fazer para celebrar paz na guerra entre Rússia e Ucrânia? Eu já produzi vários vídeos, escrevi artigos, foram publicados em revistas e sites, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu tenho analisado aprofundadamente a questão da guerra da Ucrânia. E nós chegamos à conclusão, a partir dessas análises que nós realizamos
sobre a guerra na Ucrânia, que a guerra entre Rússia e Ucrânia só chegará ao fim desde que sejam eliminadas suas causas. São duas as causas da guerra. Primeiro, a expansão da OTAN, Aliança Militar Ocidental, rumo às fronteiras da Rússia. Isso vem acontecendo desde 1997. A OTAN, quando ela foi constituída, a finalidade era defender a Europa Ocidental da ameaça comunista, já que depois da Segunda Guerra Mundial, além da União Soviética, passaram a adotar o sistema socialista vários países do leste europeu. Acontece que a partir de 1997, a OTAN expandiu sua ação incorporando os países do leste europeu que antes integravam o Pacto de Varsóvia, que era o equivalente à OTAN para a defesa do socialismo, sob a liderança da União Soviética. Então, esses países que antes pertenceram ao Pacto de Varsóvia aderiram à OTAN. Então, a OTAN se aproximou das fronteiras da Rússia. E, nos últimos tempos, os Estados Unidos desenvolveram ações no sentido de incorporar a Ucrânia à OTAN. E houve o fortalecimento das Forças Armadas da Ucrânia, com treinamento militar e o fornecimento de armas. Isto explica, em certa medida, a capacidade de resistência da Ucrânia à invasão promovida pela Rússia. Invasão esta que foi colocada como justificativa pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, de que invadiu a Ucrânia para impedir que ela se tornasse uma ameaça aos seus interesses, já que estavam avançados os entendimentos para que a Ucrânia passasse a integrar a OTAN. Então, como eu disse, a expansão da OTAN, Aliança Militar Ocidental, rumo às fronteiras da Rússia, é uma das causas. A segunda causa é o desejo do governo da Ucrânia de se incorporar à OTAN. Então, de um lado, o avanço da OTAN para as fronteiras da Rússia e o desejo da Ucrânia de se incorporar à OTAN. Essas foram as duas razões que contribuíram para a invasão da Ucrânia pela Rússia, para eliminar a ameaça da Ucrânia de se incorporar à OTAN. As tentativas de celebração da paz entre os governos da Rússia e da Ucrânia foram infrutíferas. Houve essa tentativa. E o que se observa é o aumento do banho de sangue de soldados de ambos os lados e da população civil ucraniana. O aumento de refugiados e a destruição da infraestrutura da Ucrânia pelos bombardeios russos. A celebração da paz na Ucrânia não produziu avanços porque quem deveria negociá-la seriam os governos dos Estados Unidos e da Rússia, porque só esses governos teriam capacidade de eliminar as causas da guerra. No entanto, irresponsavelmente, o governo dos Estados Unidos nada faz para negociar a paz com o governo da Rússia. E, ao invés disto, arma os ucranianos e impõe sanções econômicas e financeiras contra o governo da Rússia e seus cidadãos, fazendo com que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia possa evoluir para um conflito que se estenderia pela Europa e pelo mundo, se transformando na Terceira Guerra Mundial. Então, esse é o risco que essa guerra pode proporcionar. E a Terceira Guerra Mundial seria o Armagedon, ou seja, a guerra final.
haveria extinção da humanidade por conta de um holocausto nuclear que se produziria na medida em que as grandes potências nucleares utilizassem suas armas uns contra os outros, e isso contaminando o nosso planeta de radioatividades e também a destruição e mortes de populações civis em várias partes do mundo. Muito dificilmente o governo dos Estados Unidos, com seu complexo industrial militar, trabalhará na construção da paz no conflito entre Rússia e Ucrânia. Com 102 guerras em seu currículo belicoso, os Estados Unidos são provavelmente um dos países mais envolvidos em ações militares do mundo, que começou com a anexação de terras do México a seu território e a conquista do Canal do Panamá. Não é coincidência que os Estados Unidos sejam um dos países que mais se beneficiam economicamente de confrontos armados, já que as maiores exportadoras de armas do mundo são norte-americanas. Para além da venda de munição e armas, os Estados Unidos monetiza também com contratos de segurança e treinamento militar, o que faz com que muitos membros do Congresso estadunidense entendam as guerras como uma máquina geradora de emprego e dinheiro para os Estados Unidos. A paz para os Estados Unidos poderia lhe custar muito caro. Poderia custar muito caro para os Estados Unidos. São esses fatos que levam muitos a questionarem a real motivação dos Estados Unidos na defesa da Ucrânia, que há anos vive em estado de tensão com a Rússia. Fica evidente que enquanto houver indústria bélica no mundo, observem bem para isso, enquanto existir indústria bélica no mundo, as guerras continuarão a proliferar em todo o planeta. A paz no mundo, observem bem para isso, só acontecerá quando houver o desarmamento de todos os países e a cessação da fabricação de armas. Sem o desarmamento e sem o fim da fabricação de armas, nós não conquistaremos a paz no mundo. Pelo que acabamos de expor, pode-se afirmar que as grandes potências capitalistas, dispondo de indústrias bélicas, patrocinam a corrida armamentista e a manutenção de exércitos permanentemente organizados, divorciados da sociedade civil de seus países, e ao mesmo tempo levando à subversão radical da economia da sociedade, que é o que está acontecendo. O grande complexo militar industrial desvinculado da sociedade civil exige a proliferação de guerras, que precisa ganhar dinheiro por conta disso. Para ganhar dinheiro, precisa que as guerras sejam proliferadas em todo o mundo. Então, o grande complexo industrial militar desvinculado da sociedade civil exige a proliferação de guerras e a adoção de uma permanente economia de guerra, como já acontece em vários países do mundo, sobretudo nos Estados Unidos. Esta nova economia de guerra, ou economia de morte, estendeu-se como uma mortalha sobre as estruturas das sociedades na era contemporânea, sobretudo nos Estados Unidos. A moderna democracia do Ocidente é incapaz de ocultar o fato de que ela é governada pelo monstro representado pelo aparato que administra e disciplina de forma continuada o cidadão aparentemente livre do Estado em nome da economia monetária total e da economia de guerra a ela vinculada até hoje, sobretudo nas grandes potências capitalistas. Em nenhuma sociedade, observe bem para isso, em nenhuma sociedade ao longo da história houve tão grande participação de funcionários públicos e administradores, soldados e policiais. E nenhuma delas jamais utilizou uma parcela tão grande
de seus recursos em armamentos e exército como na atualidade. Nunca se investiu tanto em armamentos, em exércitos e na guerra como na atualidade. Um fato evidente: a paz jamais será construída no mundo com a existência do complexo industrial militar e da economia de guerra, sobretudo nas grandes potências capitalistas. É por isto que se torna um imperativo o fim do complexo industrial militar e da economia de guerra no mundo. Isto significa dizer que para existir a paz no mundo é preciso que haja o fim do complexo industrial militar e da economia de guerra. Para existir a paz no mundo é preciso haver o desarmamento mundial. Para existir a paz no mundo, os detentores do poder político e econômico nas grandes potências capitalistas. Aí eu pergunto, para existir a paz no mundo, os detentores do poder político e econômico nas grandes potências capitalistas aceitariam o desarmamento global? Outra pergunta, os dirigentes e o lobby da indústria bélica aceitariam o fim da economia de guerra? O não é a resposta para essas duas questões. Isso significa dizer que a humanidade está diante de um impasse de difícil superação, que é de desarmar os belicistas e levar ao fim a economia de guerra para fazer prevalecer a paz mundial. Este é o desafio que se coloca para toda a humanidade, meus amigos. Eu creio que o movimento pacifista deveria se fazer presente em todos os quadrantes do planeta. Todos nós devíamos nos empenhar pela paz mundial. E isso implica no fim do complexo industrial militar e da economia de guerra, sobretudo nos países das grandes potências responsáveis, sobretudo, pela ameaça do holocausto nuclear em nosso planeta. Então são essas, meus amigos, as considerações que eu teria a fazer a respeito dessa importante questão, que é o imperativo do fim do complexo industrial militar e da economia de guerra no mundo. Para que nós pudéssemos abordar esse tema, nós nos apoiamos em muitas publicações relacionadas com a guerra e a paz no mundo. Mas eu gostaria de fazer referência, sobretudo, a 3 publicações que consultamos. Uma no Wikipedia, War Economy, Economia de Guerra. Uma publicação de Fernanda Magnotta, o título é Nos Estados Unidos, complexo industrial militar se beneficia com a guerra da Ucrânia. Isso está disponível no site noticias.uol.com.br. E também pesquisamos no Wikipedia complexo industrial militar, texto complexo industrial militar, e foi publicado, como já disse, pelo Wikipedia. Além disto, nós nos apoiamos em vários trabalhos que nós elaboramos, inclusive livros que publicamos abordando essa questão. Um deles foi Como Inventar o Futuro para Mudar o Mundo, em que abordamos a questão da guerra e como levar ao fim as guerras em nosso planeta. Levamos em conta também publicações como a de Raymond Aron, Guerra e Paz entre as Nações, como a de Sun Tzu, sobre a guerra, sobre as guerras, como a de Clausewitz, sobre a guerra também. Então, nós nos apoiamos em várias publicações que serviram de base para que nós pudéssemos entender
a essência da guerra em nosso planeta na era contemporânea. Então, fica bastante claro, eu creio que fica bastante claro para todos nós que o complexo industrial militar, sobretudo dos Estados Unidos, e a economia de guerra, sobretudo a dos Estados Unidos, mas não apenas os Estados Unidos, também as grandes potências, como por exemplo a Rússia, a China, que também tem o seu complexo industrial militar e também suas economias de guerra, deveriam ser combatidas a fim de que possamos construir a paz em nosso planeta. Ficam, portanto, meus amigos, essas considerações a respeito desta importante temática que nós acabamos de apresentar. Espero ter sido esclarecedor e deixo aqui meu abraço fraternal para todos.